Aqui em 2 João, capítulo 1, o versículo 8, aliás, 2 João 8, na verdade, né? Está escrito assim: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. A palavra, o foco nosso aqui, ele deve estar exatamente nessa palavra. Antes. Antes sejam recompensados plenamente. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus, quer dizer, aquele que crê, né? O versículo fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois aquele que nele crê e se aproxima de Deus, por ele é recompensado. Quando a gente se aproxima de Deus, e a aproximação na nossa linguagem é esse movimento da gente chegar perto de algo, de alguém. É essa atitude, né? Se eu estou aqui, eu vou mais próximo a algum lugar. A Bíblia diz que a gente chega a um nível com Deus que a gente não está perto, mas que a gente é íntimo. Que nós não estamos a uma certa distância, que nós estamos com Ele. Então o que acontece é que a palavra, ela está vindo. Como desde lá da antiguidade o Jó disse, a verdade é que Deus sempre fala. Deus sempre fala com o homem, hora de um modo, hora de outro, ainda que esse não perceba. Deus fala com bênção, Deus fala com maldição. Deus fala com situações que vêm, que nos agradam, que nos alegram a alma. E eu não posso deixar de usar o momento para também dizer que Deus fala com grandes decepções. Deus fala, Deus mostra, né? Eu vejo, por exemplo, sem fazer comparação das pessoas, mas um exemplo que me vem à cabeça, desde domingo, né? A gente não sabe como ainda vai terminar, como vai terminar esse ano, como vai terminar a situação, né? A situação política, a situação governamental do Brasil. Até porque, para quem não entrou em torcida, sempre viu um cenário turbulento. Foi isso mesmo ou não foi? Ou para algumas coisas a gente não acabava olhando? Lembra que sempre havia essa turbulência, né? Horas pode acontecer isso, horas pode acontecer aquilo. Eu não estou dizendo nem de eleição, mas essas ameaças. Teve tentativas de impeachment, gente pedindo, né, para se tirar, para fazer coisas diferentes. E agora o que acontece, né, para quem, claro, quem é humano teve sua torcida, e não uma torcida de como quem torce, né, mas como quem desejava, né, como colocou parte da vida. O que eu vejo que parece muito foi com aquela situação do Saul, e que na verdade só uma pessoa a Bíblia diz que viveu isso, que foi o Samuel. Que quando o Saul caiu, o Senhor disse para o Samuel, né? Até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Eu já escolhi outro. E não estou dizendo que Deus escolheu outro, mas Deus permitiu que situações aconteçam, que venham a acontecer, enfim. E ali Deus deixou claro para o Samuel: eleva o nível do que importa para você. Quem é que está te importando? E
eu creio, né, se Deus usasse a minha linguagem, eu creio que Deus falaria assim para o Samuel: quem é que está tomando seu coração, Samuel? Eu ou Saul? Você está realmente preocupado com o que eu penso? Em como eu estou te vendo agora? Né, no que eu falei com você sobre presente, sobre futuro? Ou você vai continuar deixando alguém tomar, né, envolver o seu coração? Quando a gente fala de coração, a gente fala de sentimentos. Aquele sentimento de decepção. E o que eu vejo, né, não estou julgando, estou falando de uma percepção, não estou dizendo que está acontecendo com você, mas a percepção que eu tenho da maioria das pessoas que eu, principalmente algumas que eu tive perto, é como se fosse: nunca mais será desse jeito, nunca mais terá alguém assim. Sabe aquela ideia? Nunca mais terá alguém assim. E se o propósito é esse? Se o propósito é esse, que nunca mais você terá alguém para confiar, talvez como confiou, vamos dizer, no presidente, seja a pessoa confiável na sua vida. E confia, deposita toda a sua confiança em Deus. Está entendendo? Será que vai ter alguém assim? Não sei, e se não tiver? A bispa falou ontem que quando as nossas circunstâncias são alteradas, essa é uma forma de nós sermos forçados a fazer o quê, gente? Quem lembra? Olhar para a palavra. Opa, isso aqui, contei, esperei, era para ser assim, queria muito, não deu, e aí? Não tem aqui, não tem aqui, não tem aqui, não tem aqui, não tem lá, o que eu sou obrigado a fazer? Olhar para Deus. Deixa eu confiar em Deus. Quantas pessoas depois de uma... Vamos comparar a situação. Quantas pessoas que depositaram seu futuro, sua vida? Você quer uma situação como algumas pessoas viveram, que casaram-se com alguém, prometeu, fez juras de amor, né? E algumas delas, né, que eu sei que você nunca ouviu isso, então eu vou trazer uma novidade para você, algo inédito, que você nunca ouviu alguém falando para alguém, que eu serei fiel a você na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na prosperidade e na adversidade. Aí a pessoa convive com a outra, acorda e dorme junto. Quer dizer, geralmente a primeira e a última a ser vista é a pessoa da intimidade, a intimidade que está ali, que vê mais, que sabe mais, que ouve mais, que tem uma comunhão diferente, que é emocional, é física, é tudo. Aí você já pensou, tua vida está seguindo e tudo para você está caminhando, de repente um dia você descobre, fui traído. Não era como eu pensei, não vai dar para continuar. Tem gente que se suicida quando é traído, não tem? Hã? Tem ou não tem? É um monte. Tem gente que cai em depressão quando é traído, tem gente que perde tudo quando é traído. E não diminuindo a dor da pessoa, porque ninguém tem condições de medir a dor de uma pessoa, mas tem gente que depois que foi traído também mudou de vida para muito melhor. Inclusive fisicamente, né? Tem gente que devia agradecer, particularmente algumas mulheres, deviam pagar uma pensão para o ex-marido, porque depois que o marido foi embora, né, ficaram assim, não vou dizer perfeitas, né, mas ficaram
muito melhores, a palavra. Da onde veio isso? Ao marido estimulou o ex-marido, o antes fiel, agora infiel? Não. A pessoa pegou aquilo e usou aquilo. E ela fez alguma coisa que não voltada para aquela direção mais. Então, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Quando está falando do nosso trabalho, João estava falando aqui com quem, gente? Com a igreja. Com as pessoas. É Deus falando conosco. O nosso trabalho que a gente teve junto, momentos de intimidade, momentos de oração, momentos de declarações. Não destrua o fruto do seu trabalho, o seu trabalho espiritual, o seu trabalho na fé, suas obras, ou seja, alguém fora do que Deus vai fazer vai impossibilitar o que Deus vai fazer? É Deus que está fora? Hã? Do seu futuro é Deus que está fora? Não. Agora, eu não nego que essa semana está servindo para mostrar. Para mim, essa semana está sendo, a começar para mim. E eu posso dizer que mais me alegrei, desde domingo eu mais me alegrei com o que eu tenho visto sair de mim, do que, do que não me alegrar. Porque assim, para mim a situação foi do momento. Digamos, a aparente derrota da eleição, porque para mim aquilo foi uma derrota da eleição. Foi uma derrota daquela situação específica. Mas eu, pela minha fé, e Deus sabe, em nenhum momento eu vi como a minha derrota. E eu vejo que tem gente que está demorando um tempo para entender isso. Isso aqui não foi a minha derrota. A bispa ainda falou bastante na semana passada que a vontade de Deus seria feita, mas que dependendo da vontade de Deus, eu não teria parte nisso. Eu não teria participação nisso. Eu acho curioso, que às vezes você encontra gente que foi de uma opinião e de uma atitude contrária na eleição, no voto. As pessoas que eu encontrei depois e que, às vezes por algum motivo, estavam por aqui, elas têm vergonha da atitude delas. E olha que elas ganharam. Eu não tenho vergonha da minha atitude. Você está entendendo? Isso é uma derrota. Sabe, você vai lá, faz algo que aparentemente dá certo, mas aí você olha e fala, não queria estar vivendo isso agora não queria estar passando isso agora não. Ixi, é real mesmo. Então virou isso que eu falei, aconteceu isso que eu disse. Isso para mim é parecido, eu falo que eu menti por muito tempo, minha vida tinha uma época que o estilo de vida era mentira. Sabe quando para se safar você conta uma mentira? E você se safa de algo? Vou te dar um exemplo. Às vezes você vai comprar algo, você quer muito uma coisa, e não é o bastante você falar para a pessoa assim, me dá um desconto aí, quanto que custa isso aí? Quanto que custa? Eu quero demais essa agenda aqui. Pronto, vou te dar um exemplo concreto. Quanto custa essa agenda? Eu não sei quanto custa. Alguém sabe ou não? O pessoal da livraria está aí ou não? E vamos colocar R$100. Não é isso, tá? Mas vamos dizer que custe. Quanto custa a agenda? R$100.
Eu quero muito essa agenda, vou comprar ela, vou negociar ela. E veja bem, eu tenho R$100. Tem gente que vive isso, talvez nunca percebeu, nunca se atentou que é por causa disso. Então, que esse exemplo sirva para você. E tem gente que nunca percebeu o que acontece ao seu redor, que tem gente que passa por isso. Quanto custa a agenda? R$100. Tá bom, quero agenda, tal. Me dá um desconto. E aí o vendedor fala assim, não. Olha o vendedor, né? Defendendo a sua posição. Não dá. Não, o preço é R$100. Não, tá bom. Material de qualidade. Olha aí, ó, bonita. E ó, tá escrito 10 vezes mais. Aí eu pego e falo o seguinte, ó, lembra que eu falei, eu tenho ou não tenho dinheiro? Tenho. Mas eu passo por cima de princípios, eu passo por cima daquilo que eu sei para pegar, para fazer o que eu quero. E eu digo o seguinte, ó, eu quero muito essa agenda, mas eu estou numa situação muito difícil. Eu estou apertado, eu não tenho R$100 para pagar nessa agenda. E aí o vendedor quer muito vender, fala, você tem quanto? Eu tenho 60. Não, pelo menos 80. Não, eu não tenho 80. Eu tenho 60. Não, pelo menos 70. Não, eu não tenho 70, então não vai dar, porque eu queria muito. Eu até gostaria, viu? Se eu tivesse, eu pagaria. Está percebendo a cara já ou não? Ó, se eu tivesse, eu até pagaria, mas... Não, tudo bem, deixa para lá, hoje eu não tenho. Ah, tá bom, vai. Vou fazer por 60 para você. Tá bom. Ó, momento, ó. Conseguiu o que eu queria, né? Certo? Me vendeu por quanto? Palavras têm poder ou não tem? Você sabe o que vai acontecer com essa pessoa fatalmente depois? Ela vai se encontrar nestas situações que ela disse que estava, mas não estava. Então, a primeira coisa, e eu te falo porque eu já vivi isso. A primeira coisa é que assim, ó, esse momento aqui, ó, do pegar e trazer para cá, ó, venci. Deu certo. Porque a gente acredita na impunidade, né? Ah, deu certo, então funciona, né? Essa história que alguns estão dizendo, crime compensa, a maldade funciona, tal. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, acima de qualquer lei e antes de qualquer lei que exista na Terra, qualquer julgamento que se faça baseado em qualquer lei, existe uma lei universal que nunca deixou de acontecer. Inclusive, ela está lá em Gênesis, a primeira vez que fala, que é a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então, essa história que estão falando é como se agora mudou o mundo. Não mudou. Ah, então nunca mais vai ter ninguém assim. Se não tiver, serei eu essa pessoa. Se talvez aí você tenha alguém, nunca mais vai ter ninguém assim, tá bom, que não tenha, e aí? Vamos apagar a luz, último então apaga a luz, sai, deixa, fecha a porta, é isso? Apagou a luz, seja a luz. E aí, o que eu estou vendo acontecer? Gente que conseguiu comprar a agenda por R$60. Mas que depois daquele momento, sabe, fiz o que eu acreditava, o que eu achava, o que eu pensava, por isso. Agora, não estou gostando disso aqui não. Sabe, parece que não é o que eu imaginava. Sabe? Nem abriu ainda, entendeu? Está lacrado aqui, nem abriu para ver como é que está dentro. Mas são as coisas baseadas nos valores, nos princípios errados.
baseados nos princípios errados, na mentira. Tem gente, eu não estou falando de algo que eu acho, estou falando de algo que eu já vi e eu estou vendo acontecer. Porque hoje não fiz isso nenhuma vez, mas não é que teve vezes que foi de maldade mesmo, perdão, Jesus, que perguntar para algumas pessoas que eu desconfiava, que tinha votado, digamos assim, né, mal, e aí falar algumas coisas para elas, né? Então, mas você pensou nisso, você viu isso e tal, e eu vi essas pessoas assim querendo voltar no domingo para não ter feito aquilo. Então eu vejo que quando isso aqui acontece, a pessoa ela ganha, mas não leva. Ela leva para casa, ela vai, mas não vai ter sabe aquilo que ela imaginou que seria bom, que atenderia ela, que ia dar para ela, sabe, condições, instrumento, vai funcionar. Não funciona. Então eu vejo isso, e isso não é para ser um consolo para ninguém, porque a gente não precisa de consolo disso, mas eu vejo que o nosso patamar, e eu agradeço muito a Deus por isso, ele está sendo elevado. Talvez nós subimos em algo que não era alto. E apenas nos convencemos de que era alto, de que era seguro, de que era estável, de que era permanente. Tem aquele versículo, né, que nós falamos durante uns desses jejuns, eu não lembro qual foi desses que teve no começo do mês. Eu olho para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro. De onde me vem o socorro? Dos montes. Dos montes, das montanhas mais altas, mais fortes. Você percebeu o versículo ou não? Olho para onde? E me pergunto, de onde me virá o socorro? Não vem dos montes. Às vezes a gente olha para algo e espera muito de algo, de alguém, daquilo, daquela área, daquela situação. E aquilo não tem a ver com o que vai acontecer com a gente. E aí eu volto no Samuel. Até quando? Até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Até quando você vai ficar aí, remoendo isso, lamentando isso, pensando, eu não queria que fosse assim, não queria. Muita coisa a gente não quer, mas vem. E aí Deus está trabalhando cada um de nós. Deus está dando a cada um a oportunidade, a possibilidade de alinhar a sua visão de vida, de não viver isso aqui, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Nem lembro agora o dia que eu preguei mais, que foi esses dias agora, um desses dias, a segunda-feira. Segunda-feira. Eu falei logo no começo aqui. A gente não fez jejum por alguém. A gente fez jejum para o país que nós vamos morar. Foi ou não foi? Eu não sei todo mundo que vai morar no Brasil por esses próximos anos o que vai viver. Mas eu sei o que eu vou viver. Está entendendo? Eu sei o que eu vou viver, eu sei o que esperar de Deus. Porque eu jejuei para Deus. Eu orei a Deus. Eu busquei a Deus. Eu dei condições a Deus. Então eu sei o que esperar de Deus. Se Deus quiser usar um instrumento, se Ele quiser usar outro, é igual foi com Elias. Deus não podia ter usado qualquer coisa, Deus não podia ter plantado uma árvore, igual Ele fez com Jonas, para aquela árvore ali, do dia para a noite, dar fruto para o Elias e alimentar o Elias? Podia ou não podia? O que Deus fez? Não quero, não.
Vou usar um corvo para te alimentar. Fica lá, você vai beber água do riacho e eu vou mandar um corvo que vai levar pão e carne. Você está entendendo? Pão e carne. Tem coisa que a gente sabe, gente. Tem coisa que a gente não sabe. E importa saber ou não? Não importa mais viver? Porque eu te pergunto, a carne, um corvo trazer carne é algo antinatural, porque o natural seria ele comer a carne. É ou não é? Mas um corvo ir lá e pegar um pedaço de carne de alguém, ainda dá para entender. Mas e o pão? Quem fazia esse pão? Hã? O corvo que fazia o pão, será? Com aquelas garras dele? E para sovar aquilo? Alguém fazia esse pão. Mas o pão chegava, não chegava? Aí que tá, às vezes a gente se prende, mas quem vai fazer o pão? Já pensou, Eli, senhor, mas quem vai fazer o pão? Ele devia mais estar preocupado de que carne que o corvo estava pegando do que de quem estava fazendo o pão. Mas não, ele não se preocupou, ele recebeu. Não destrua o fruto do trabalho que você vem implantando, que você vem dando a Deus condições. Tira o seu foco, tira o seu olhar daquilo que Deus não está fazendo. O que Deus não está fazendo não é para você ver, não é para você olhar, não é para você reclamar, não é para você entrar na mesma pilha. Quantas coisas estão concorrendo à nossa atenção? Quantas coisas? Eu vejo que tem de gente que essa semana estava esperando o resultado de eleição para fazer um negócio, para tomar uma decisão se faria uma viagem, para começar algo, e aí a eleição definiu, não, o que tem que definir a nossa vida é a palavra de Deus. Não há circunstância do momento, porque tal como essa, que para nós foi dissaborosa, outras acontecerão assim também. A Bíblia não diz que para os fins dos tempos nós deveríamos esperar coisas boas, eventos bons e coisas que viessem das pessoas provenientes de amor, não. No final, por conta da iniquidade, o que acontece com o amor de muitos? Você não espera amor. Espere ódio, espere injustiça, não espere compaixão, espere terror. Ah, mas e aí, como é que eu fico? Fica no lugar certo. Fica debaixo do esconderijo do Altíssimo. Fica escondido em Deus. Fica no melhor lugar. Fica no lugar, na parte certa da vida, onde Deus te chamou para estar. O começo dessa semana falou disso. Segunda-feira nós ouvimos sobre isso, propósito. Diga, propósito é maior do que plano. Plano é seu. Propósito é de quem? O plano é do homem. A Bíblia diz que o plano é do homem. O projeto é do homem. Mas a resposta vem do Senhor. Então vamos deixar que Deus execute o plano dele. Como ele planejou, como ele permitiu, como ele quer, Deus pode alterar. Isso é falado toda hora, mas tem gente que eu percebo que não ouve. Deus pode alterar as coisas. E eu não estou dizendo dele alterar daqui para frente, o que ele vai fazer, mas Deus podia ter alterado e as coisas do jeito que estão não estarem acontecendo como estão. Podia ou não podia? E de verdade, seria até... Alguns não se revelariam. Alguns estariam iludidos, porque tem gente que não estava. Está provado que tem gente que não estava com a sua confiança em Deus. Tem gente que não estava com a sua segurança em Deus.
no fruto do trabalho, orei, pedi, clamei, jejuei, estou debaixo, como está aqui, estou debaixo de uma promessa, de 10 vezes mais. Quem é que define o resultado das minhas obras? Deus. Quem é que define a minha vida? Deus. Quem é que vai definir como vai ser a minha família? Deus. O fulano é melhor. Legal, graças a Deus. Isso é igual tantas coisas da nossa vida. Quanta gente que foi trabalhar num lugar muito bom, mas tinha um companheiro de trabalho péssimo. É ou não é? Aí eu saio do trabalho porque tem um companheiro lá que não é legal. Que fica falando groselha o dia inteiro, que não é bom. Aí dispenso o lugar, a oportunidade, o salário, dispenso aquela possibilidade de crescimento, porque tem alguém lá que não está bom, que me enche a paciência. Não, tire isso de lado. Vou seguir, vou crescer. Mas e os efeitos? Tudo tem efeito. Nós vivemos no meio do imponderável. Você nunca deixou de estar no meio do imponderável. E eu sei que o assunto ele tem sido recorrente, né? Mas eu não tenho como falar diferente. Quem esperava, na fase de maior expectativa econômica da nossa vida, a maior expectativa para nós aqui, quem tem menos aí vamos falar, e quem tem menos de 70 anos, né? As exceções aí, Deus abençoe. Mas eu falo porque antes de 70 eu já nem lembro o que tinha na história do Brasil. Eu não lembro, então não sei, talvez está dentro do mesmo pacote. Talvez é tudo a mesma coisa, eu estou falando porque eu não lembro. Presidente, plano e tal. Mas falando de economia, a maior expectativa que nós tivemos, inclusive contando com esses baixos e altos, foi do final de 2019 para o começo de 2020. Qual que era a expressão? Para quem não lembra, o avião está pronto para... Lembra disso? Arrumou a casa, a pista está ali, colocou o nariz, né, que o avião tem esse negócio de nariz, alinhou o nariz agora, é só... Começo de 2020. Agora vai. Isso aqui, o preço está bom, e aquilo ali, e tal coisa está alinhada, investimento, e empresa tal crescendo, isso, tal, e vai, aumenta, e vai. Vem março e... Alguém pegou aquele galão e... Acabou tudo. Ninguém cresceu, não deu certo nada para ninguém, ninguém evoluiu, ninguém prosperou, ninguém enriqueceu, nada. Foi assim? Gente, uma pandemia, a gente luta contra algo que não vê. E não era algo assim, que de certa maneira é limitado, né? Para Deus tinha limite, para nós, por mais de um ano, a gente não tinha muito o que fazer, a não ser viver no meio daquilo. Foi ou não foi? Não teve gente que cresceu mais durante esse período do que na vida inteira? Em primeiro lugar, emocionalmente. Eu me orgulho de algumas pessoas daqui, que na pandemia deixaram de ser aquelas pessoas vitimistas. Gente que tudo que acontecia na vida, sabe, sempre tinha aquele lado, coitado, né, tenha dó de mim, tenha pena de mim, e agora? Tudo era jogado para os outros, porque o fulano... E durante aquele período não teve para onde correr, não teve o que fazer, porque era assim, não era um problema da pessoa, era um problema... Sabe aquela história que não dá para a pessoa dizer que ela está vivendo menos, que ela teve menos, que agora algo com ela, coitada? Não, tipo assim, quem é que não estava vivendo isso? Ninguém, todo mundo estava vivendo a mesma situação.
E teve gente que não teve a alternativa, mas não, agora eu vou ter que crescer, agora eu vou ter que olhar para Deus, agora eu vou esticar minha fé, agora eu vou praticar minha fé. E, claro, eu tenho contato mais com o povo de Deus. Não é nem o povo de Deus, não, é o povo do Ministério Mudança de Vida mesmo. Eu não tenho quase contato lá fora. O contato que eu tenho lá fora é proposital. É gente que eu tenho que ter contato, mas não tenho círculo de amizade, de relacionamento fora. Esse é meu mundo. Como diria Nextel, esse é meu clube, né? Esse é meu mundo. Eu, graças a Deus, vivo numa bolha, mas tenho contato com gente de fora. E o que eu vi de gente que, às vezes, na igreja, em anos, com palavra, não tinha crescido, não tinha, evoluído, não tinha se tornado a pessoa que podia se tornar, não tinha se tornado um obreiro bom, não tinha se tornado, né, uma pessoa forte, uma pessoa firme. E agora não tinha para onde correr, agora eu tenho que crescer, agora não tem papai, não tem mamãe, não tem eu estou pior do que os outros, então tenham dó de mim, tenham compaixão de mim, está todo mundo na mesma situação, Deus me ajuda. Deus, estou aqui, vem ao meu encontro, e foi onde teve gente que cresceu como nunca. Assumiu a dianteira no casamento, assumiu a coluna espiritual da casa, tomou a iniciativa para fazer, para realizar, para investir, para empreender, para começar algo. Não ficou esperando o lugar perfeito, a hora perfeita, a condição ideal. E fez. Gente que saiu daquela condição sedentária, gente que saiu, né, parou de ser aquela pessoa que tudo estava ali naquele humor terrível, ácido, azedo. Viu a oportunidade. E eu não vejo diferente esse tempo. Tem muita gente que vai reclamar, tem muita gente que vai... Tem gente que se não se acudir a tempo, e o tempo é hoje. O tempo é agora. Tem gente que entra numa depressão, nessa mesma linha de quem foi traído no casamento, que agora, como, meu Deus, e agora por quê? E agora, estou sozinho. Eu vejo que tem muita gente que está com uma sensação de orfandade. Essa é a verdade. É como se tivesse ficado órfão. E, gente, nós tivemos aí agora, faz um mês isso? Não. Não faz um mês. Quem assistiu o Teatro das Crianças? Na verdade, não foi das crianças, né? Mas foi no Dia das Crianças. Quem assistiu? Qual que era? Quem lembra? Tem alguém que está com a camiseta aí do teatro ou não? Hã? Não, gente. Meu aba era do evento. Qual que era a camiseta do teatro? Eu tenho um... A história daquelas pessoas não foi gente que perdeu o pai, que teve um pai desgraçado. E desgraçado não é palavrão, tá? É fora da graça. Como é que elas apareciam depois lá? A camiseta escrito: eu tenho um pai. Então, para você que está nessa, talvez você não tinha parado e pensado, que a sensação é de orfandade, porque, né, Deus usa, quando Deus quer, Deus usa até a mula, realmente a jumenta. Né, eu não vou falar o nome, eu vi um relato de uma pessoa que não é ímpio, é o ímpio do ímpio, né, que falou antes da eleição, falou que a pessoa devia votar em alguém que enxergasse nessa pessoa um pai para cuidar dela por aqueles anos. E aí, depois que eu vi a condição em que muita gente ficou, eu vi, tem muita gente que na verdade se sentiu órfã, porque é como se fosse o pai. Não estou dizendo de gente que não tenha pai, não estou dizendo de gente que tem ou não tem, estou dizendo de gente que via e que estava vivendo assim.
Então, é como se eu tenho alguém que me protege, eu tenho alguém alinhado comigo que protege os meus interesses também, mas valores. É ou não é? Que está alinhado com os meus valores. Agora, então, eu não vou ter mais. Eu tenho um pai. E você que estava pensando assim, que ficou triste por conta disso, você tem que dizer todos os dias para você essa mesma frase. Eu tenho um pai. Se para você isso era uma espécie de um pai, muitas vezes quem remove esse pai é Deus. Porque Ele quer que nós o tenhamos como o pai que Ele é. Não é agora. É o pai que Ele sempre foi. A gente entende também, né? Eu particularmente, eu venho lendo, né? Esses dias eu estou lendo muito o livro de Reis, e eu entendo, porque às vezes, quando você pega Juízes, e você vê a história que o povo de Israel vivia, aquele povo que era o povo imediatamente, que veio depois das gerações que cruzou, passou pelo Mar Vermelho, saiu do Egito, e aquele povo numa facilidade de pegar ídolos, e de pegar, sabe, de abraçar os ídolos das outras nações, e aí vinha o castigo sobre aquele povo, vinha uma daquelas nações de quem eles tinham pegado os ídolos e os humilhavam, os exploravam, os saqueavam. E aí Deus, mas vocês se voltaram para outros deuses. Aí agora vocês estão tendo as consequências pelas pessoas que lhes ofereceram os deuses, os resultados. Eu vejo hoje isso. Como que ainda há uma dificuldade de se adotar mesmo Deus como nosso Pai, e a facilidade que ainda existe na vida do ser humano, da idolatria. Porque tem gente que precisa rever a sua fé e ainda remover ídolos. Às vezes nós não percebemos, mas a gente pode ter feito de coisas e de pessoas ídolos na nossa vida. Está entendendo? A gente pode ter feito de algumas pessoas ídolos na nossa vida. Alguém que a gente deposite a nossa fé. Alguém que a gente deposite, não, vai ser assim, vai ser por essa pessoa. E se Deus coloca como mandamento, amarás o Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas, de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, coloca Deus no lugar dele na sua vida. Não deixa que nada esteja no lugar de Deus. Não permita que nada esteja na condição de Deus na sua vida. Nós temos tudo, nós temos uma palavra profética que esse não pode ser diferente do melhor tempo da nossa vida. Diga, não vai ser. Diga, esse é o melhor tempo da minha vida. Diga, esse é o melhor tempo da minha vida. Esse é o melhor ano da minha vida. Até quando? Até quando? Até o dia 31 de dezembro desse ano. Esse ano vai ser o melhor ano da sua vida até o dia 31 de dezembro desse ano. Depois, aí vai ser melhor que esse ano. Você está entendendo? Então, até o dia 31 de dezembro, esse ano tem que ser o melhor ano da sua vida. Não é para ser uma frase isso, não. Isso tem que ser verdade. Esse é o melhor tempo da minha vida. Esse é o melhor ano da minha vida. Essa é a melhor fase da minha vida. Você não pode deixar que algo, uma circunstância, altere uma verdade. Uma circunstância nunca vai ser maior que uma verdade, a não ser para aquele que trata ela dessa forma. Esse é o seu caso? Cadê a bispa aqui passando para chegar a falar assim, ó?
Ei, silêncio da morte. Hã? É o seu caso? Então trata a verdade como verdade. Se apega à palavra. Se apega ao que Deus tem falado. Nessa madrugada ainda, era para ser à noite, né? Mas já era a madrugada, né? Deus foi tão bom, tão bom, tão bom, que quem confundiu o horário e achou que a bispa ia vir meia-noite, conseguiu ver a bispa. Conseguiu ouvir a palavra. Entendeu? Como diz esses dias, entendedores, os sábios entenderão. Né? Quem errou o horário conseguiu ainda acompanhar ainda um pouco do trabalho da bispa. Porque, na verdade, ela estava aqui às 7h30, né? Mas teve gente que, é à meia-noite que a bispa vai vir, você vê que teve gente que chegou esse horário. Então, ainda conseguiu pegar um pedaço da nossa vigília. Mas, inclusive, se eu não me engano, foi por volta desse horário que a gente recebeu. Nós estamos dando a luz. Há tempos atrás, a gente estava gerando o Isaac. Agora, chegou a hora de dar a luz ao Isaac. Geramos como? Fruto do nosso trabalho, oração, palavra, declaração, promessa, escondendo no Altíssimo. Foi ou não foi? Então vou lá, é o enjoo, é a barriga grande, é aquela dor nas costas, é aquele sufoco às vezes, né? Aquele cansaço. Aí vem as dores de parto. E vem o parto. E vem o filho. E o filho vem para trazer alegria. É uma nova vida que é dada à luz. E essa é a promessa que Deus tem para nós para hoje, já para esse dia, para essa quarta-feira. Para nós hoje, nós não comemoramos nem olhamos como muita gente hoje vai falar naturalmente pelo dia, outros vão falar pela situação eleitoral, que é o dia de finados, que é dia de mortos, que é dia de luto. Para nós não é dia de luto, para nós é dia de vida, para nós é dia de coisas virem à luz, de dar à luz projetos, sonhos e de vivermos promessas que Deus fez para nós. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos viver o que Deus tem para nós. Vamos viver o que Deus tem para nós. Não. A palavra, não coloca, não perca o fruto. Diga para você mesmo, em vários momentos do dia, esse é o melhor tempo da minha vida. Esse é o melhor ano da minha vida. E por enquanto também. Porque depois da vigília do Ano Novo, esse ano aqui vai ser superado, em nome de Jesus. Essa é a promessa. Essa é a opção que Deus nos dá e eu não quero outra. Talvez a gente olhou para um monte aí, meu socorro. Não, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem criou o Lula e o Bolsonaro foi o mesmo Deus. Sabia disso? O mesmo Deus. Independente dos deuses que cada um sirva, foi o mesmo Deus que gerou os dois. Então a minha fé não está no A ou no B, no L ou no B. Minha fé está no Deus que criou eles. E na falta de alguém para fazer algo que eu esperava que fizesse, que Deus me capacite, faça eu. Que não haja mais intermediários na obra que Deus tem para fazer na minha vida. Da mesma maneira que não há mais um sacerdote, mas o nosso sumo sacerdote se tornou o Senhor Jesus, tem coisas que passou da hora da gente parar de ficar buscando e confirmando intermediários. Porque Deus vai usar o fulano, porque Deus pode usar o fulano, Deus usa quem Ele quer.
Deus pode usar até um corvo, se Ele quiser. E se Ele quiser usar um corvo? E se Deus quiser usar uma ave que come carne podre, ou carne em putrefação? Eu vou dizer para Deus que não, porque eu preferia que viesse sei lá, que alguém me trouxesse. Se Deus quiser usar um corvo para me trazer carne e pão, eu estou dizendo, Senhor, amém. A gente está acostumado aí com o aplicativo do Bigodinho aí, o iFood, mas se Deus quiser usar o que Ele quiser usar, que venha. Tire o seu foco de algo e coloque em Deus. Vamos agradecer a Deus pela nossa vida. Agradecer por hoje. Que bênção. Estamos aqui. Mais um feriado que a gente amanhece na casa de Deus. Amanhece em jejum. Não deve ter muitos aqui assim, mas quantos que em feriados como esse, vomitando, doentes, arruinados, porque passaram bebendo a noite inteira, fazendo o que não é bom, fazendo o que não edifica, fazendo o que não... passando mal, no hospital, na humilhação, na vergonha, e sabiam que ia ter um feriado terrível, um dia sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, esperando o telefonema de uma pessoa, esperando ali o reconhecimento de alguém. Não, nós estamos aqui em Deus, estamos começando bem e o nosso dia, ao longo do dia, vai ser melhor ainda. Vai ser abençoado, vai ser um dia de boas novas. Aliás, nós já tivemos boas novas. As dores que você está sentindo aí são dores de parto, para que você gere também o seu riso, o seu Isaac, para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai, por esse dia. Eu te agradeço pela vida, eu te agradeço, meu Pai, pela mente que nós temos. Porque se a nossa mente, meu Deus, ela falhou, é ela também, meu Pai, que nos trouxe aqui para ouvir a Tua Palavra e nós ouvimos a Tua Palavra. Não somos analfabetos funcionais. Nós conseguimos, meu Deus, não só concluir o entendimento de uma frase, de um parágrafo, como, meu Deus, nós percebemos e recebemos a direção que a Tua Palavra nos dá. Nós recebemos, meu Deus, a direção que a Tua Palavra nos dá. Nós recebemos, meu Deus, cada direção que a Tua Palavra nos dá. Nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos dado visão, o Senhor tem cuidado, meu Deus, da nossa família, mesmo daqueles que são ímpios. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado, meu Deus. E esse é o tempo de agradecermos. O tempo, meu Deus, de rendermos graças ao Senhor. E a Tua Palavra diz como é bom render graças ao Senhor. Como é bom louvar ao Senhor. Como é bom, meu Deus. E eis-nos aqui, meu Pai, para louvar ao Senhor. Para louvar, meu Pai, o Teu santo nome. Para reconhecer os Teus feitos, as Tuas obras. Para Te agradecer mais uma vez pelo melhor tempo da nossa vida, pelo melhor ano da nossa vida, pelo ano, meu Deus, de 10 vezes mais alegria, mais crescimento, mais entendimento, mais sabedoria, mais prosperidade, mais vida, mais vigor, mais força, mais saúde, mais plenitude, mais paciência, mais paz. Senhor, como é bom poder Te agradecer pela paz,
Tem tanta gente atormentada, perturbada, sem esperança. Meu Deus, eu oro por nós agora, não por mim, meu Pai. Mas obrigado pela paz. Obrigado pela paz, Senhor. Como é bom estar em paz. Como é bom, meu Deus, ter aprendido a confiar no Senhor. Como é bom ter aprendido, meu Deus, a descansar no Senhor. Mesmo, meu Pai, no meio do barulho, no meio, meu Deus, de um monte de movimentos. Como é bom, meu Pai, poder descansar no Senhor. E eu peço que o Senhor nos mantenha nessa condição. Daqueles que descansam no Senhor. Daqueles que estão cobertos pelas Tuas asas. Porque nós habitamos no lugar certo. Ainda, meu Pai, que fisicamente nós tenhamos um endereço físico aqui nessa terra. O lugar em que nós habitamos hoje, o nosso espírito, é no esconderijo do Altíssimo. E o nosso país, a nossa terra, o nosso lugar não é aqui. Aqui nós somos estrangeiros, porque o nosso lugar permanente é o céu. Obrigado, meu Deus. Eu peço abençoa cada um que está aqui. Que cada um, meu Deus, o Senhor leve a se alegrar, a regozijar, meu Deus, a crescer no Senhor, a se estabelecer no Senhor, meu Deus, a não estar de forma nenhuma fora do Senhor, mas que se alegre hoje, que se alegre sempre no Senhor, independente, meu Deus, das circunstâncias, que viva, que contemple e que desfrute, meu Deus, da verdade. Eu declaro que o Senhor conserve o teu povo em perfeita e em absoluta paz. E que a verdade, meu Deus, que é a tua palavra, se materialize na vida de cada um de nós. Esteja conosco. Receba, meu Deus, o nosso melhor, a nossa gratidão. Passamos horas em jejum, mais de 24 horas em jejum. Horas, meu Deus, ouvindo a tua palavra, lendo a tua palavra, meditando na tua palavra. Passamos momentos incríveis agradecendo o Senhor, agradecendo por tudo. Desde esse movimento, meu Deus, natural, mas que é vital, do ar que nós respiramos. Pela igreja que temos, a liberdade que desfrutamos, pela mínima condição, até, meu Deus, há coisas tão importantes, vitais, e que às vezes nós nem estamos percebendo, como termos um teto, termos comida, termos saúde, termos, meu Deus, tantas condições para tantas coisas, que do menor mimo até algo tão caro, meu Deus, o que nós temos, o que nós podemos viver a cada dia, não é uma vez na vida, tem coisas que nós vivemos diariamente, tem coisas que nós vivemos, meu Pai, tão habitualmente, e tem gente sonhando com isso e nunca teve. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Tudo é uma palavra que resume o que nós temos com o Senhor. E eu peço, meu Pai, que o Senhor mantenha o coração do teu povo nessa plena e absoluta paz. Que aqueles que não estavam, meu Deus, que volte ao lugar da paz e que permaneçam em paz. O Senhor é o nosso Deus e esse é o melhor tempo da nossa vida. Eu oro, meu Pai, e eu te apresento agora, eu entrego ao Senhor o nosso sacrifício de jejum e de oração. O tempo que nós passamos aqui na tua casa, o tempo que nós passamos sem nos alimentar, meu Pai, sem comer e beber nada, para chamar a tua atenção. Receba o nosso jejum, receba a nossa atitude, receba a nossa fé, receba a nossa dedicação, que o Senhor se agrade de nós e nos abençoe ainda mais.
Que o Senhor, meu Pai, opere milagres na vida do teu povo. Que hoje ainda, meu Deus, seja corriqueiras as mensagens do Isaac de pessoas nascendo. Desse riso, meu Deus, tomando conta da face de cada um. Pela alegria, meu Deus, de ver o seu filho que há meses, e no caso de alguns há anos, vinha sendo gerado, que veio à luz. E que, assim como o Senhor prometeu, se cumpriu a tua palavra e a tua promessa. Esteja conosco. Agora nós entregamos o nosso jejum. Receba o nosso jejum. Que o Senhor, meu Pai, nos dê alegremente o nosso de jejum, o comer, o se fartar, o se alegrar, o ter um feriado, meu Deus, abençoado, pleno de paz, de alegria, de força, meu Deus, de respostas, de materializações de projetos, de coisas grandes e firmes que o Senhor falou e que venha para a nossa vida, que os nossos olhos vejam, que as nossas mãos toquem. É o que eu creio e declaro sobre a vida do teu povo. Esse povo que está debaixo da palavra e da fé, meu Pai, que com obras, com palavras, com atitudes, com posturas, com ações e reações nós temos praticado. Esteja conosco e nos abençoa grandemente. É o que eu oro e declaro sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.